Se você deseja ser um estoico, o primeiro passo é perceber o que está ao seu alcance para ajudar os outros ao seu redor. Mas, antes disso, você precisa ajudar a si mesmo a dominar sua mente. Controle suas reações a eventos internos e externos, seus hábitos e impulsos. Só então você poderá trilhar o caminho do estoico e iniciar sua jornada para o autodomínio. Você é o que é, mas também tem o poder de se transformar. Dentro de você está o poder de aprender e se aprimorar, todos os dias, por meio da prática do estoicismo. Esse caminho pode levar você a atingir o seu potencial máximo. Nada na vida é fácil, e o caminho estoico para a grandeza exige foco e atenção plena. É uma jornada ao longo da vida, com a mentalidade de melhorar constantemente e viver de acordo com nossas virtudes. Na grande tapeçaria da existência, todos nós que estamos vivos hoje fomos trazidos aqui pelo destino. Reflita sobre a raridade e a beleza de sua própria existência, sobre a cadeia ininterrupta de eventos que o levou até este momento. A sua história é uma de resiliência, um testemunho da força e perseverança daqueles que vieram antes de nós. Devemos lembrar sempre que a vida é um presente, e essa percepção nos obriga a viver cada dia com o propósito de valorizar cada respiração e enfrentar nossas dificuldades não com desespero, mas com a determinação de encontrar o lado positivo, por mais tênue que seja. Se você não conseguiu os resultados que desejava, não se desespere. Veja isso como combustível para seu fogo. Quando problemas inesperados surgem, pense nisso como uma oportunidade de testar sua determinação e engenhosidade. Ao acordar, de manhã, lembre-se do privilégio precioso que é estar vivo, respirar, pensar, aproveitar e amar. Marco Aurélio disse uma vez, capturando a essência de nossa existência fugaz, mas infinitamente valiosa: cada dia que nos é oferecido é uma nova oportunidade de moldar nosso destino, de deixar nossos ancestrais orgulhosos e honrar o legado que um dia deixaremos. É fácil perder isso de vista em meio às provações e tribulações que marcam nossa jornada. Mas é nos momentos de desafio que a verdadeira essência do estoicismo brilha com mais intensidade. O estoico não é isento de emoções. Na verdade, ele sente emoções fortes, mas escolhe ser indiferente a elas e agir racionalmente. Não há problema em ficar magoado ou triste, mas é inaceitável ser governado por essas emoções. Sua razão deve dominar, tomar as decisões e agir com equilíbrio. Abraçando o estoicismo, reconhecemos a impermanência da vida e o valor inestimável do tempo. Aprendemos a ver cada revés como uma preparação para um retorno, cada perda como uma lição disfarçada e cada momento como um passo em direção ao nosso mais alto potencial. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar os ventos do destino, podemos ajustar nossas velas. Podemos navegar pelas tempestades da vida com um coração cheio de gratidão e um espírito inquebrável. Vamos viver nossas vidas com a convicção de que podemos alcançar o que nos propomos, empunhando nossa ferramenta mais poderosa, a mente. Marco Aurélio mais uma vez nos lembra: lembre-se do que você já passou e da força que teve para suportar. Muitas vezes esquecemos das montanhas que escalamos e dos rios que cruzamos. Enquanto negligenciamos nossas batalhas, grandes e pequenas, também esquecemos da força que reunimos para superá-las. Pense nos momentos em que se sentiu sobrecarregado, quando o peso do mundo parecia insuportável. Mas aqui está você, de pé e perseverando. Ao enfrentar novos desafios, essas memórias não devem te derrubar, mas te levantar. Pois, ao lembrar o que suportamos, descobrimos o poder de enfrentar o que está por vir. Viver no conforto torna o homem fraco. O estoicismo nos alerta: quanto mais você se esquiva do desconforto, mais a vida te controla. É por isso que o estoicismo nos ensina que a verdadeira força é esculpida ao enfrentar os golpes da vida. Quando um homem enfrenta os desafios da vida, ele aprende e se adapta. Torna-se mais resiliente, aprende a gerir melhor as emoções. É como exercício para o seu caráter. Quanto mais ele trabalha suas lutas, mais forte e capaz ele se torna.
Assim como os músculos crescem quando são pressionados e tensionados, suas habilidades, confiança e fortaleza mental se expandem quando testadas pela resistência da vida. Portanto, lembre-se desta regra estoica. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Sêneca famosamente declarou: os testes de fogo provam o ouro, o sofrimento, os homens corajosos. É nos momentos dos nossos maiores desafios que o nosso verdadeiro caráter é testado e moldado. Pense nas dificuldades como uma escultura, como um cinzel. Cada golpe, embora possa parecer duro, remove habilmente o que é supérfluo, revelando a obra-prima interior. Adotando essa perspectiva, podemos transformar nossos momentos mais sombrios em oportunidades de iluminação pessoal e força. Se você se pegar agindo para impressionar os outros, ou evitando agir por medo do que eles possam pensar, você está deixando o caminho da verdadeira liberdade. Na nossa busca por validação, muitas vezes desempenhamos papéis que acreditamos que nos farão ganhar admiração e respeito. Porém, essa performance nos afasta do nosso verdadeiro chamado. Os estoicos nos ensinam que aqueles que agem para impressionar, ou se esquivam da ação por medo do julgamento, se tornam marionetes controladas pelas opiniões em constante mudança dos outros. A regra estoica é clara. O verdadeiro poder vem de dentro, da lealdade inabalável aos seus princípios e sonhos. A única pessoa que você está destinado a ser é a pessoa que você decide ser. Se decidir pular o treinamento porque não está se sentindo bem, pode parecer uma pequena coisa, mas é muito mais do que isso. A escolha que você fez diz muito sobre quem você está se tornando. Ao ceder aos sentimentos, você se torna alguém que foge do trabalho duro. A verdadeira questão não está na névoa que você sente, mas na mentalidade que a permitiu entrar. Quando permitimos que os sentimentos ditem nossas ações, nos tornamos pessoas que recuam quando as coisas ficam difíceis. Os estoicos nos ensinam a ser seletivos com o que damos nossa atenção. Você se torna aquilo a que dá atenção. Como disse Epicteto, em uma era onde distrações e exigências sem limites lutam por um pedaço da nossa mente, essa sabedoria é mais relevante do que nunca. Os grandes pensadores do passado entenderam que os objetos da nossa atenção, sejam pessoas, ideias ou esforços, influenciam inevitavelmente o nosso caráter. Por isso, devemos proteger nossa atenção com o máximo cuidado, permitindo a entrada apenas àqueles que são dignos de influenciar nossa mente. Os estoicos nunca pediram uma vida fácil, eles buscavam um caráter forte. Portanto, tudo o que foi colocado diante deles, fosse difícil ou fácil, fosse tristeza ou alegria, para eles tudo era neutro. Sua única preocupação era como responder a essas coisas. Esta é uma filosofia de vida que muitos nunca entenderão, mas ela é poderosa. Faça o melhor movimento possível, independentemente do que aconteça. Sempre se esforce pela virtude, não importa a situação. Foque apenas na construção do caráter e veja o caos ao seu redor como algo que auxilia nesse processo. Sempre lembre-se da regra estoica. Não importa o que você suporta, mas como você suporta. De acordo com os estoicos, os maiores homens são caracterizados pela sua capacidade de lidar com o estresse. No entanto, fomos ensinados que, no momento em que nos sentimos estressados, devemos desacelerar ou tirar um tempo para descansar, como se o estresse fosse algo ruim para nós. Mas os estoicos entenderam que, assim como uma gema não pode ser polida sem suportar a imensa pressão da terra, um grande homem não pode ser formado sem suportar as pressões da vida. A grandeza não é um produto da facilidade, mas da luta e perseverança. Portanto, entre as citações estoicas, uma de Sêneca se destaca. Assim como uma gema não pode ser polida sem atrito, nenhum homem pode ser aperfeiçoado sem provações. O chamado para focar somente em si mesmo não é um convite ao egoísmo, mas um retorno à clareza. Quando sua própria mente estiver fortalecida, você poderá oferecer muito mais ao mundo do que se estivesse perpetuamente esgotado. Pergunte a si mesmo: quem se beneficia se você negligenciar seu próprio bem-estar por muito tempo? Encontre realização duradoura em perseguir as expectativas mutáveis de amigos, colegas ou da sociedade em geral. Os estoicos diriam não.
instando você a redirecionar seu olhar para dentro, onde a verdadeira força pode criar raízes e florescer. O estoico nos chama repetidamente de volta à realidade, de que o mundo externo nunca é totalmente nosso. Podemos participar dele, mas nunca poderemos possuí-lo. Ao treinar nossa atenção para dentro, criamos as condições para que a maestria pessoal floresça. O segredo dessa maestria está em gentilmente redirecionar nosso foco do turbilhão de julgamentos e controvérsias que nos acenam de cada canto para a chama constante da nossa vida interior. Seja um desafio no local de trabalho ou um conflito nos relacionamentos, cultivando um senso inabalável de identidade, garantimos que somos guiados pela nossa própria sabedoria e não por qualquer capricho passageiro. Você percebe como as influências externas podem tirá-lo do caminho rapidamente quando você não estabeleceu seus limites internos? Quando se dedica a agradar todas as vozes ao seu redor, corre o risco de perder o fio da sua própria história, uma história que só você pode contar. Os estoicos há muito nos lembram que a tranquilidade interior deriva de uma atitude consistente de autoconsciência e pensamento disciplinado. Marco Aurélio insistiu que o caos exterior não pode invadir uma mente bem defendida, um bastião de calma que vê a vida fluir sem ser consumido por ela. Os estoicos modernos ecoam esse princípio, sugerindo que focar em nós mesmos significa não apenas ignorar o clamor, mas ativamente escolher cultivar nossos dons únicos, recusando-nos a ser reféns de forças externas de aprovação. Ao fortalecer nossa capacidade inata de adaptação, crescimento e transformação, a questão se torna: estamos dispostos a abandonar as ilusões de que outros moldam nosso destino, abraçando nossa própria capacidade de caminhar inabalavelmente pelo nosso caminho escolhido? Esse compromisso conosco mesmos é a revolução silenciosa que pode nos libertar. Você refletiu sobre como os estoicos veem a adversidade como um espelho, mostrando-nos onde ainda temos trabalho a fazer dentro de nossas próprias mentes? Quando a vida nos apresenta seus testes, é uma oportunidade de olhar para dentro e crescer. Se permanecermos fixados em fatores externos, perdemos a oportunidade de refinar nosso caráter. Em vez disso, podemos reconhecer a adversidade como um professor e direcionar nossa energia para nossas próprias reações, descobrindo pontos fortes que nem sabíamos que possuíamos. Focar apenas em nós mesmos nesses momentos nos concede uma espécie de liberdade emocional, pois nenhuma circunstância pode roubar a capacidade de escolher coragem, compaixão ou paciência. Os pensadores estoicos modernos sugerem que, sem a vontade de olhar para dentro, corremos o risco de tropeçar e repetir erros cegamente, em vez de aprender com eles. Cada provação pode despertar virtudes adormecidas dentro de nós, forjando resiliência no caldeirão do desafio. Ao fixarmos nosso olhar no nosso próprio crescimento, garantimos que até a dor se torna um instrumento para forjar a melhor versão de nós mesmos. Você acolhe as dificuldades como catalisadores que revelam suas capacidades mais profundas, ou foge das lições que elas trazem? Quando percebe sua mente divagando em fofocas ou comparações infrutíferas, lembre-se de que cada momento é uma chance de redirecionar essa energia em direção ao autoaperfeiçoamento construtivo. Você reconheceu como muitas vezes o medo do julgamento impede você de tomar ações que sejam verdadeiras para quem você realmente é? Ao concentrar-se apenas em si mesmo, você emancipa aquela alma hesitante, permitindo que ela floresça, sem os grilhões das expectativas dos outros. Os estoicos reconhecem que os nossos laços sociais são importantes, mas alertam contra deixar que esses laços moldem cada movimento nosso, pois tal influência corrói nossa autenticidade. Sêneca insistiu que o verdadeiro companheirismo prospera quando os indivíduos se conhecem tão bem que não se perdem na multidão, nem se isolam por medo de andar sozinhos. Para navegar com confiança na vida, você precisa da âncora da autoconfiança, que se forma quando você alinha consistentemente suas ações com seus valores mais profundos. Os estoicos modernos reforçam esse compromisso. Se você não confiar em sua própria visão, corre o risco de ser levado por qualquer outra pessoa que tome uma posição ousada em favor de seus próprios interesses. A verdade promove um senso luminoso de propósito, que perdura mais do que elogios fugazes. Você deixará o medo ditar os limites da sua vida
ou perceberá que seu verdadeiro poder está em se concentrar no que você sozinho pode cultivar. Já se perguntou como transformar a inveja em inspiração, a raiva em sabedoria e a dúvida na curiosidade? Os estoicos ensinam que esses estados emocionais não são inimigos, mas sinais que apontam para áreas onde podemos refinar nossa lente interna. Quando permanecemos centrados em nós mesmos, ganhamos espaço para interpretar esses sinais sem autojulgamento. Em vez de nos culpar, vemos essas emoções como dados que nos guiam para compreender nossos próprios medos, apegos e esperanças. Os estoicos modernos nos lembram que, ao estudar calmamente nossas respostas emocionais, construímos inteligência emocional e traçamos novos caminhos para a evolução pessoal. Cada momento de introspecção pode transformar nossos estados emocionais em degraus, trazendo consciência onde antes havia apenas reação. Então, em sua busca por autofoco, pergunte a si mesmo: como posso remodelar a frustração em uma oportunidade de examinar minhas suposições ou cultivar paciência? Responder a essas perguntas mantém a roda da introspecção girando, guiando você cada vez mais profundamente no coração de sua própria resiliência. Você se perguntou por que certas situações desencadeiam estresse, enquanto outras dificilmente te afetam? Os estoicos acreditam que é a nossa percepção que molda nossas experiências. São as nossas convicções internas que determinam como vivenciamos os eventos. Ao aprimorar sua habilidade de determinar quais pensamentos lhe servem, você se torna o arquiteto de suas emoções. Os pensadores modernos no estoicismo sugerem a adoção de higiene mental diária para realinhar essas percepções com verdades mais construtivas. Através do registro no diário ou do autodiálogo, você desvenda crenças inconscientes que causam turbulência e substitui-as por convicções que promovem o crescimento. A mudança pode trazer serenidade em meio ao caos, porque ensina você a descansar na sua própria capacidade de interpretar a vida. Marco Aurélio lembraria a si mesmo que acontecimentos externos não podem perturbar a mente, a menos que a mente permita. Uma mensagem que ressoa através dos séculos, incitando-nos a proteger o nosso portal mental. Você assumirá o manto de seu próprio arquiteto mental, ou deixará o projeto da sua paz ao acaso? Já refletiu sobre como os estoicos consideram a disciplina? Não como um regime severo, mas como uma escolha deliberada por liberdade. Quando você escolhe se concentrar em si mesmo, embarca em um caminho de autodisciplina que realmente amplia seus horizontes, em vez de estreitá-los. A verdadeira disciplina, como Sêneca poderia dizer, liberta você do domínio caótico do impulso, concedendo-lhe a calma necessária para fazer escolhas alinhadas com seu objetivo mais elevado. Os estoicos modernos incentivam o estabelecimento de limites e hábitos claros que protejam seu espaço mental, garantindo que o ruído externo não consuma seus preciosos recursos. Essa disciplina, fundamentada na autoconsciência, se torna uma bússola que o mantém no caminho certo, em um mundo repleto de distrações. A cada dia, há uma nova chance de refinar o sistema que sustenta sua paz, garantindo que você permaneça o artesão da sua própria vida. Você tratará a disciplina como uma corrente ou como uma estrela guia que te leva à vida que você realmente deseja? Já percebeu como mudar sua atenção do que lhe falta para o que você já possui muda tudo? O que os estoicos ensinam é que a gratidão é uma lente poderosa, através da qual podemos perceber a abundância em nossas vidas. Ao focar apenas em nós mesmos, percebemos a riqueza encontrada em nossas próprias faculdades, desde a capacidade de pensar criticamente até a capacidade de amar e compreender. O que não podemos controlar é a chave para a paz duradoura. O ato de contar bênçãos transforma nossa perspectiva, convidando-nos a uma vida mais consciente e menos reativa. Tal gratidão alinha-se com o princípio estoico de que a virtude e o contentamento não estão nas circunstâncias em si, mas em como as interpretamos. Quando você começa a perceber as maravilhas ocultas no seu cotidiano, isso pode fazer você parar e apreciar, acendendo uma centelha que pode guiar seu próximo passo. Já refletiu sobre a realidade de que toda distração que você permite em sua mente desvia a energia da sua vida pessoal? A evolução dos estoicos ensina que a vida é curta, e cada dia é um presente insubstituível, um momento onde podemos
refinar nosso caráter ou deixá-lo adormecer. Os estoicos modernos alertam que, numa era transbordante de distrações digitais, a guarda vigilante da sua atenção se torna crucial. Ao se dedicar ao que realmente importa, aprendendo, praticando a virtude e promovendo conexões significativas, você eleva seu espírito. Concentre-se em si mesmo, não ignorando os outros, mas reconhecendo que você não pode encher a xícara de outra pessoa, se a sua estiver vazia. Cada hora é uma oportunidade para investir em moldar sua mente, purificar suas intenções e alinhar suas escolhas com seus valores mais profundos. Pergunte-se: sua agenda diária inclui espaço suficiente para alimentar as melhores partes de si mesmo? Ou a rolagem sem pensar se tornou um ladrão do seu potencial? Você vai recuperar essas horas com o compromisso feroz que os estoicos nos incentivam a cultivar. Você já perguntou a si mesmo se suas conversas diárias giram em torno de julgamentos sobre os outros, em vez de reflexões sobre seu próprio crescimento pessoal? Quando gastamos energia dissecando as falhas alheias, alimentamos um hábito que nos desvia da disciplina do autoexame. Os estoicos sabiam que a fofoca e a crítica nos prejudicam mais do que os outros, pois fomentam a negatividade dentro de nós. Epicuro aconselharia que avaliássemos a frequência com que falamos de formas que não servem nossa jornada, enchendo nossas mentes com barulho em vez de clareza. Os estoicos modernos nos lembram que nossas palavras são um reflexo do nosso clima interno. E quando nosso foco está em nós mesmos, escolhemos nossas palavras com cuidado, orientando as conversas para sabedoria, gratidão e ideias construtivas, cultivando uma atmosfera que sustenta nossa paz interior. Pergunte a si mesmo: seu diálogo diário reflete as virtudes que você aspira ou dispersa sua energia em conversas sobre futilidades? Já pensou sobre a sutil diferença entre solidão e solidão escolhida? Os estoicos nos ensinam que passar tempo conosco de forma deliberada e contente não é isolamento, mas um ato corajoso de autodescoberta. Os estoicos modernos destacam como a solidão pode ser uma incubadora de insights, ajudando-nos a ouvir os sussurros da nossa intuição, que se perdem na agitação. Nessas quietas pausas, testemunhamos o conteúdo de nossas mentes com uma objetividade que pode ser transformadora, lançando luz sobre velhos padrões e crenças limitantes. A solidão se torna um retorno ao lar, um santuário para a renovação, onde fazemos um balanço do progresso e sonhamos com novas possibilidades. Ao abraçar esses intervalos de introspecção, aprendemos a saborear nossa própria companhia e descobrimos que nunca estamos realmente sozinhos. Portanto, focar em si mesmo também significa respeitar a santidade de momentos sem público, mas com nosso próprio coração. Como você vai receber a solidão em sua vida? Como um encontro sagrado com o autoconhecimento. Você já reconheceu como seu diálogo interno molda toda a paisagem do seu dia, como um fio sutil que sublinha todas as suas ações? Os estoicos nos lembram que as palavras que sussurramos para nós mesmos determinam se enfrentamos os desafios com força ou desmoronamos sob pressão. Marco Aurélio enfatizou a necessidade de examinar nossos pensamentos todas as manhãs, garantindo que eles estejam alinhados com a virtude e a clareza. Os estoicos modernos sugerem praticar afirmações intencionais, não como uma autoafirmação vazia, mas como lembretes do que aspiramos nos tornar, ao nos centrarmos no nosso monólogo interno sobre aceitação, coragem e gratidão. Damos o tom para como nos envolvemos com o mundo. Com o tempo, esse hábito consciente remodela nossos caminhos neurais, forjando resiliência e reduzindo a ansiedade. Pergunte a si mesmo: quais palavras alimento em minha mente ao amanhecer, e elas refletem a resiliência e sabedoria que eu realmente procuro? Já se perguntou por que os estoicos frequentemente falam do momento presente como o único palco em que realmente atuamos? Eles destacam que viver em arrependimentos do passado ou fantasias do futuro nos rouba a chance de moldar quem somos, agora, neste momento. Concentrar-se exclusivamente em si mesmo significa ancorar sua consciência na única realidade que existe. Esta respiração, esta escolha, este passo. Os estoicos modernos defendem a presença consciente, sugerindo que observemos nossos pensamentos sem apego,
deixando-os ir e vir como nuvens passageiras. Ao retornarmos constantemente ao presente, aproveitamos todo o nosso potencial e revelamos novos caminhos que antes estavam ocultos pela preocupação ou nostalgia. Cada ato presente de amor, disciplina ou coragem reverbera muito além do instante em que é exercido, esculpindo nosso futuro e curando nosso passado. Você pode sentir o poder que reside em simplesmente aparecer completamente neste exato momento? Os estoicos enfatizam a renúncia ao controle sobre os resultados, enquanto despejamos esforço genuíno nas tarefas que temos à mão. Focar apenas em si mesmo garante que você invista de todo o coração em suas intenções, sem se preocupar com os resultados que estão além de sua influência. Essa abordagem promove tanto a diligência quanto a serenidade, porque liberta você das correntes de ansiedade relacionadas a fatores externos. Os estoicos modernos chamam esse princípio de envolvimento desapegado, lembrando-nos de que a paz floresce quando confiamos na ordem natural, enquanto fazemos nossa parte com máxima dedicação. Ao focar nas escolhas e ações que podemos controlar, tecemos uma tapeçaria de integridade que não pode ser desfeita por resultados que mudam inesperadamente. A cada dia, temos a oportunidade de refinar essa prática, lembrando que o sucesso é medido pela sinceridade e virtude do nosso esforço. Você deixará de lado a fruta que não pode controlar para cuidar melhor do solo em que está. Já testemunhou como pequenas vitórias podem se acumular e se transformar em mudanças monumentais quando você se concentra consistentemente no seu autoaperfeiçoamento. Os estoicos defendem a disciplina diária, incentivando atos repetidos de intenção, que ao longo do tempo moldam o seu caráter de maneiras grandiosas ou sutis, seja mantendo a compostura durante um encontro estressante ou escolhendo paciência em vez de fúria. Cada escolha refina a escultura de quem você está se tornando. Os estoicos modernos apontam que não é um único triunfo ou passo em falso que define quem somos, mas sim o ritmo de esforço consistente ao longo da vida. É por isso que celebrar pequenos progressos é uma pedra angular da prática estoica. Eles nos lembram que a grandeza é forjada nos pequenos momentos, não apenas nas conquistas épicas. Sua estabilidade, sua devoção à virtude e ao autodomínio criam um legado que é exclusivamente seu. Você abraçará esses pequenos passos com firme compromisso, confiando que eles o levarão a montanhas inconquistáveis pela dúvida. Já se perguntou como focar em si mesmo pode promover a resiliência em tempos de tragédia ou perda? Os estoicos nos lembram que tudo fora do nosso domínio moral interno é temporário. Portanto, devemos nos preparar para mudanças inevitáveis. Os estoicos modernos referem-se a isso como o princípio da impermanência, observando que, se ancorarmos nossa identidade no que desaparece, seremos jogados pelos ventos da fortuna. Ao nos voltarmos para dentro, construímos uma base que nenhuma mudança externa pode arrancar, permitindo-nos lamentar, adaptar e recuperar sem perder nossa essência diante do desgosto, da decepção ou de eventos imprevistos. A mente autocentrada mantém firmes os alicerces, uma compreensão de seu próprio centro inquebrável. Isso não é desapego do amor ou dos laços humanos, mas sim um reconhecimento compassivo de que a verdadeira estabilidade vem de dentro. Você está preparado para desenvolver essa rede de segurança interna, para que, quando as tempestades surgirem, você esteja protegido por sua própria fundação inabalável? Você reconheceu que focar em si mesmo requer não apenas clareza mental, mas também bem-estar físico? Os estoicos acreditavam no cuidado do corpo como parte de uma abordagem holística para uma vida virtuosa, observando que é através da saúde corporal que a mente pode funcionar com clareza ideal. Os estoicos modernos ecoam esse sentimento, apoiando a ideia de que exercício, nutrição equilibrada e descanso suficiente são pilares do autorrespeito. Esse cuidado não é vaidade, mas um compromisso de preservação e refinamento do vaso, através do qual sua razão e sabedoria fluem. Quando você trata seu corpo com gentileza, demonstra alinhamento entre suas resoluções internas e hábitos externos, vivendo em harmonia. Isso promove a saúde e a autoconfiança, permitindo que você se envolva totalmente nas atividades que realmente importam. Você pode tecer uma reverência gentil pelo seu corpo em sua disciplina diária,
garantindo que sua fortaleza mental se apoie em uma fundação estável. Já se perguntou como os estoicos abordariam o conceito de sonhos e aspirações? Eles provavelmente nos lembrariam que visualizar um futuro é útil, mas não deve ofuscar as ações concretas que tomamos agora. Os estoicos modernos aconselham usar visões de possibilidades como inspiração, mas nunca esquecendo que o poder de qualquer sonho está na diligência que aplicamos aos nossos passos atuais. Ao focarmos em nós mesmos aqui, transformamos o desejo nebuloso em progresso tangível. Cada pequeno ato concluído, cada refinamento de habilidade, serve como uma ponte entre você e a aspiração que antes vivia apenas na sua imaginação. Essa abordagem fundamentada não diminui a esperança, mas a honra através da disciplina do mundo real e do compromisso inabalável. Você continuará deixando os sonhos flutuarem sem âncora, ou aproveitará cada dia para ancorá-los no solo fértil do seu esforço consistente? Já questionou como os estoicos nos aconselhariam a responder quando confrontados com críticas ou desaprovação? Eles nos exortam a lembrar que os julgamentos dos outros existem fora da nossa esfera de controle e, portanto, não devem perturbar nosso equilíbrio central. Ao focar em si mesmo, você pode avaliar qualquer feedback com calma e uma mente perspicaz, adotando o que é útil e descartando o resto. O pensamento estoico moderno enfatiza que um forte senso de identidade leva a uma reação comedida, que não se irrite com raiva, nem recue com vergonha. Essa abordagem transforma críticas em oportunidades de aprendizagem, em vez de ameaças. O envolvimento equilibrado permite que você cresça a partir de contribuições construtivas, enquanto permanece enraizado em suas próprias convicções. Adote a postura estoica de introspecção comedida quando o mundo oferecer suas opiniões não solicitadas. Já pensou em como os estoicos lidariam com a tentação de multitarefas em nossas vidas, espalhando nossa atenção em inúmeras direções? Eles provavelmente aconselhariam cortar a névoa da distração, ancorando-se na presença deliberada e focando em uma busca significativa. Os estoicos modernos enfatizam como a distração crônica enfraquece nossa capacidade de mergulhar profundamente em qualquer esforço, deixando-nos perpetuamente fragmentados. Ao focar em si mesmo e decidir conscientemente o que fazer, você resgata a riqueza de uma mente única em imersão. Essa abordagem promove a maestria, cultiva a calma e preserva a integridade dos seus recursos mentais. Isso ecoa o princípio estoico de que todo momento é precioso, e espalhá-lo muito pouco é desrespeitar a natureza finita da vida. Você continuará fazendo malabarismos com inúmeras tarefas, usando metade da sua capacidade, ou escolherá o caminho estoico de honrar um foco de cada vez? Você já percebeu como alimentar ressentimentos ou rancores desvia energia preciosa do florescimento da sua própria virtude? Os estoicos consideravam a raiva e a vingança como correntes que nos mantêm presos às mesmas pessoas que nos ofenderam. Focando em nós mesmos, aprendemos a quebrar essas correntes e canalizar nosso poder interior para a autotransformação. Os estoicos modernos nos lembram que guardar rancor é como beber veneno e esperar que outra pessoa o faça prejudicado. Abandonar esses fardos nos liberta para investir na bondade que podemos cultivar dentro de nós. Isso não significa aceitar maus tratos, mas sim responder a eles com ações produtivas voltadas para o futuro. Você pode imaginar a libertação de velhos ressentimentos e a reivindicação dessa energia para o seu próprio crescimento? Você já refletiu sobre o fato de que focar em si mesmo pode, às vezes, parecer solitário? Enquanto você se separa das distrações fáceis da multidão, os estoicos reconhecem essa dificuldade. No entanto, eles nos lembram que a solidão pode ser um cadinho para a autenticidade. Os estoicos modernos afirmam que, nesses espaços de silêncio, aprendemos a ser nós mesmos, forjando uma comunhão com as camadas mais profundas do nosso espírito. Esse relacionamento interior promove a independência e a estabilidade, pois não depende mais da presença fugaz dos outros para a validação. Ao longo do tempo, aprendemos que a verdadeira pertença começa com pertencer a nós mesmos. Uma realidade que esclarece nossas conexões com aqueles que escolhemos acolher em nossas vidas. Embora o caminho possa ocasionalmente parecer isolado,
Ele também é iluminado pelo brilho constante de nossos próprios valores orientadores. Você caminhará por esse trecho solitário, confiando que ele leva a uma profunda unidade com quem você é. Você já pensou em como focar em si mesmo inclui avaliar as vozes que você permite que moldem seu pensamento? Desde influências da mídia social até os livros e ensinamentos que você consome, os estoicos alertam contra deixar qualquer doutrina não examinada se incorporar em sua visão de mundo. Estoicos modernos nos lembram que devemos escolher ativamente mentores e inspirações que se alinhem com a virtude e a clareza. Quando você se cerca de perspectivas iluminadas e construtivas, você oferece à sua mente nutrição que promove o crescimento. Ignorar essa dieta mental deixa você vulnerável à confusão e ao desespero, pois ideias tóxicas podem criar raízes. Adotar essa abordagem vigilante às influências externas significa praticar um limite saudável ao redor do seu santuário interno. Você protegerá esse santuário, permitindo apenas vozes que ressoam com seus ideais mais elevados. Você já percebeu que completar essa jornada de autofoco é menos sobre um destino final e mais sobre uma busca perpétua? Os estoicos nos ensinam que o domínio do eu não é alcançado num surto de iluminação, mas através do ritmo da dedicação diária. Estoicos modernos nos encorajam a uma dança contínua com a melhoria, que flui com triunfos e retrocessos, mas sempre com avanços, se persistirmos. A cada novo dia, em cada novo amanhecer, você encontra outra chance de examinar seus pensamentos, refinar seus hábitos e renovar seus votos de viver de acordo com suas convicções mais profundas. Esta natureza cíclica é um presente, nos lembrando que o crescimento está sempre disponível, desde que continuemos a aparecer com um coração aberto e uma mente perspicaz. Enquanto você caminha, considere como essa busca pelo autoconhecimento e autodomínio pode transformar sua percepção da própria vida. Você está disposto a ver o caminho de focar em si mesmo como uma história em desenvolvimento que você, autor a cada respiração? Agora que você explorou esses insights estoicos, talvez tenha encontrado uma centelha que ressoe com você, um chamado para retornar ao seu centro. Cada vez que as distrações acenam, os estoicos antigos e modernos lembram-nos que essa mudança de foco não se trata de excluir o mundo, mas sim de enfrentá-lo a partir de um lugar fundamentado de soberania interior. Que cada desafio ou oportunidade que você enfrentar seja um convite para permanecer firme em quem você é, confiando que essa orientação central moldará a maneira como você navega no labirinto da vida. Ao fazer isso, você cumprimenta cada manhã com determinação silenciosa e cada noite com gratidão pelas lições aprendidas. Este é o caminho de focar em si mesmo, não como um ato de isolamento, mas como uma afirmação profunda do seu papel único dentro do grande todo. Você está pronto para se inclinar para este momento agora e começar um novo. Todas essas reflexões voltam para uma única verdade atemporal. Sua mente, suas escolhas, sua vida, guiadas pelos lembretes gentis de Marco Aurélio ou pelas vozes modernas que forjam uma nova visão dos princípios antigos, a sabedoria permanece verdadeira. A verdadeira maestria, a serenidade, floresce quando você se concentra em si mesmo. Este não é um ato egoísta, mas o passo mais natural para florescer em um mundo que constantemente exige sua atenção em outro lugar. É dentro deste espaço dedicado que você recupera sua clareza, sua resiliência e sua capacidade de compaixão genuína. Cada vez que você retorna à sua fortaleza interior, você fortalece suas paredes com insight, humildade e coragem. Aqui, você se torna totalmente vivo para sua própria melodia única, não mais abafada pelo clamor de demandas externas. Você está pronto para finalmente reivindicar essa sede da verdade? Liberdade. Ao abraçar totalmente a essência do foco em si mesmo, você concede permissão para que sua voz autêntica emerja, sem pedir desculpas, aliviada e vibrante. Os estoicos celebrariam tal surgimento, pois ele marca o momento em que você reivindica a administração legítima de sua mente e do seu destino. O eco moderno de seus ensinamentos insiste que, em meio a todos os dados e debates de nossos tempos, o único certo e sábio esforço é o cultivo do eu.
Quando o ruído da dúvida ou do julgamento surgir, retorne à voz interior, deixando-a lembrá-lo de que nenhuma energia externa pode afundar a alma firme. Nesse sentido, você transcende as ilusões de sucesso superficial ou aceitação vazia, fundamentando sua vida no pulso constante de propósito. A cada dia que passa, sua determinação de permanecer centrado se aprofunda, forjando um elo na cadeia da tradição estoica transmitida por séculos. Você deixará essa tradição florescer à sua maneira, entrando em cada nova manhã com uma graça inabalável. Você sentiu a agitação de algo profundo e inabalável dentro de você, como se fosse uma corda silenciosa atingindo seu âmago. Esse cordão é o convite estoico para se tornar o guardião do seu reino interior. Ao focar em si mesmo, você libera um poder que transforma sua vida de dentro para fora. Nenhuma conquista, reconhecimento ou circunstância externa pode replicar a confiança silenciosa de alguém em paz com sua própria mente. Os estoicos modernos afirmam que, mesmo em um mundo em rápida mudança, esta sabedoria ancestral continua sendo uma bússola estável que o guia através da tempestade de incertezas. Abraces essa bússola enquanto você avança, ancorando suas experiências em ação deliberada, reflexão cuidadosa e um coração aberto. Deixe sua vida ecoar o princípio estoico do autodomínio, irradiando uma mensagem de coragem e compaixão em cada escolha que você faz. Você está pronto para defendê-la? Acorde permitindo que sua ressonância o guie em direção a novos patamares de compreensão. Pergunte a si mesmo: que lições você levará adiante desta exploração de foco em si mesmo através dos olhos dos estoicos? Talvez você tenha descoberto uma nova devoção aos hábitos diários de autoexame, ou uma prontidão renovada para abraçar a adversidade como um mentor silencioso. O objetivo não é memorizar ideais estoicos, mas tecer sua praticidade no tecido do seu ser, deixando-os animar cada momento com intenção. Ao fazer isso, você se torna um testamento do poder do alinhamento interno, um exemplo para outros que buscam clareza em um mundo muitas vezes turbulento. Estoicos antigos e novos assistem dos corredores da história, aplaudindo cada passo que você dá em direção à autoconfiança genuína. Deixe sua jornada ser uma prova de que o caminho do autofoco não é nem solitário, nem estreito, mas sim uma avenida radiante para a verdade e transcendência. Você está preparado para tomar estas palavras finais como uma centelha para sua própria ascensão, avançando com graça, guiado pela luz da sua própria alma? Deixe seu like, comente sua reflexão e compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme, mantenha-se presente e continue hackeando sua própria mente estoica.